Então, gente, estou aqui novamente para mais uma paisagem. Vamos colocar aqui o branco, cor de pele, o azul da Prússia, preto, nessa paleta aqui. Vamos pintar essa telinha, uma telinha pequena, né? Mas que vai ser muito linda. Esse verde aqui é o verde esmeralda que eu estou colocando, né? Pra gente fazer as folhagens. Agora eu vou pegar uma espátula, gente. Vou misturar essa cor de pele com um pouco de branco para fazer uma cor palha. Essa cor de pele que está muito forte, né? Então a gente não pode deixar tão forte assim, porque a gente vai fazer com que esse palha seja na verdade o branco. Substitui o branco, né? Então a gente vai começar pelo céu, pegando um pincel aqui de cerdas meia firme, meia dura, né? E vamos fazer aí a parte aí do céu que fica sobre as árvores, né? A parte mais baixa. Então a gente vai passando essa cor nas frestinhas da árvore também, pra gente, porque a árvore não cobre completamente, né? Então a gente tem que ir passando, não podemos pôr muita tinta, temos que deixar assim meio ralo, né? Não ralinho também, né? Deixar assim com o suficiente, né? Uma cor, uma quantidade boa, que dê para misturar, que não fique faltando, mas que não fique sobrando excesso. Primeiramente a gente só vai usar essa cor aqui, depois que a gente vai fazer um degradê aí. Todos os lugares que você vê que vai vazar, né, que vai ficar do outro lado, que vai aparecer do outro lado, vocês colocam a tinta. Eu vou aplicar aqui um pouquinho de magenta. Esse magenta vai ser para dar uma tonalidade, né, nesse azul aqui. Ele não pode ser um azul puro, que senão fica muito infantilizado. Ele tem que ser um azul meio misturado. Então é assim, o azul misturado com esse palha aqui e um pouquinho de magenta vai dar aquele azulzinho bonito que a gente quer. E aí a gente começa a fazer o degradê. Começa a pintar as partes que a gente vai ver que já vai começar a ficar azul, né? As partezinhas que aparecem do outro lado. E vai envolver bem, né? Fundir bem aqui para fazer o degradê. Aqui eu não tenho a preocupação de deixar aquele azulão forte, porque quando a gente vai fazer nuvem, porque essa paisagem não vai aparecer as nuvens. Não é o forte aqui, não são as nuvens, né? Que geralmente fica lindo na paisagem, mas aqui o caso, a situação é outra. Então a gente vai envolvendo, tampando todos os buraquinhos, né? Para depois, na hora que pintar aí as árvores, ficar o céu lá atrás. Colocando um pouquinho mais de azul, porque agora eu quero intensificar mais esse azul. E também vocês viram que eu acrescentei ali um pouco de magenta, né? Porque o azul não quero que ele seja puro. Aqui como a paisagem tem pouco céu, né? Então um pouquinho a gente já consegue cobrir tudo. Lugar que a gente vê que a árvore vai ter bastante folhagem, a gente nem precisa fazer, né? E aí a gente vai fazendo esse degradê que começa do azul e vem ficando cor de palha à medida que vai se aproximando do horizonte das árvores ali. Sempre dando uma pinceladinha ali naquele magenta para que tenha uma tonalidade no azul, uma tonalidade mais bonita. E misturando aqui com essa cor de palha, gente. Então, esse azul, se a gente não fizermos misturinha, ele fica um azul muito puro, né? Ele fica ali azul bebê, muito infantilizado, né? Então a gente tem que dar uma misturadinha. E aqui
A gente vem fazendo silhueta das árvores lá do fundo, gente. Então, a gente faz um azulado porque eu quero evidenciar aqui essas partes da frente, as vegetações da frente com a luz. E para que fique iluminado, para que fique contrastante a cena, eu tenho que deixar lá mais claro lá para trás. Como se fosse coberto por uma névoa, né? por uma cerração, uma coisa assim. E a gente vem fazendo essa silhueta, né? Assim, fazendo a primeira parte fundão, né? E ainda estou utilizando aquele pincel de capa amarela, aquele pincel que é meio durão. Só que ele não pode estar muito gasto não, gente, porque quando ele está muito gasto ele fica muito duro também. Cobre sempre colocando pouca tinta, não coloca aquela montoeira de tinta, porque senão fica difícil. Depois, com o tempo, quando você ficar prático, tiver um domínio bom mesmo, daí você pode abusar, fazer o que quiser, mas quem está aprendendo, quem está começando agora, não vai fazer lameira, lambuzeira, né? Então, para que não aconteça isso, coloca pouca tinta. Não deixe ralinho também, parecendo a tela, muito ralinho. Pouca tinta, cobertura completa, mas sem excesso. Agora esse pincel aqui é um pincel arrepiado, um pincel redondo que eu deixei arrepiar, né? Quer dizer, ele arrepiou, né? De relaxo, mas ficou bom. É assim que faz o pincel de pelo lobisomem, filhotinho do lobisomem. Vocês pegam o pincel redondo, deixa secar, depois vocês tentam recuperar, mas daí não vai conseguir, ele vai ficar assim, ótimo para fazer as árvores, as luzes das árvores. E aqui a gente está idealizando, imaginando aqui que a luz vem do lado esquerdo, né? A gente já vem assim, dando uma iluminada nas bordas das árvores do lado esquerdo, né? Porque a intenção aqui é de fazer com que essas árvores que projetem uma sombra nessa estrada. Então, analisando aqui o cenário, que a gente vê que vai ficar mais bonito se essas árvores da esquerda projetar a sombra, né? Vai ficar, parece que mais harmonioso, né? E assim, com essa intenção, a gente já vem trabalhando as luzes para isso, né? Aqui eu vou usar aqui um pouco de verde esmeralda e um pouquinho desse palha aqui, né, cor de pele aqui, um pouquinho de amarelo também para dar uma tonalidadezinha, mas não pode ser muito verdão não, ele tem que ainda estar pendendo para azul. Então a gente tá batendo aqui o pincel aqui com cuidadinho, né, verde esmeralda, um pouquinho de magenta e mistura ali, faz uma misturebinha. Agora porque eu vou trabalhar um pouquinho mais escuro as árvores, né? Não é as árvores aqui da frente ainda, mas um pouquinho mais escurinho. Porque essas árvores grandonas são como se fosse uma florestona que tivesse lá atrás, né? Fechada. E aqui na frente nós vamos colocar um pouquinho de vegetação mais escura, um pouco mais próximo, né? Como se não tivesse sobre a neblina, né? E essa vegetação, gente, ela tem que estar azulada. Vocês viram que eu misturei ele verde, um pouquinho de azul e também um pouquinho de magenta para dar uma tonalidade bonita. E a gente vem trabalhando aqui. Às vezes as pessoas olham aqui e falam, mas a árvore mais próxima está menor, mas claro, tem árvore de todo tamanho, né? Então lá atrás, como eu falei, é uma florestona que pode estar até subindo, um relevo, né? E aqui na frente é o lugar mais baixo, que está nas margens do rio, né? Então, as árvores mais pequenas, menores. Às vezes até do mesmo tamanho, mas como ela está no lugar mais baixo, ela vai parecer mais baixo do que as outras, né? As outras vão parecer mais altas do que ela. Lembrando, gente, que essa pincelada aqui é só relando as cerdas. Se apertar muito, daí mistura, daí não dá o efeito das folhas. Então vocês vêm batendo, né? Coloca a tinta mais pro lado superior do pincel, né? E vem trabalhando, batendo sem virar o pincel, né? Mantendo aquele lado da tinta por cima. E vem batendo ali devagarinho.
Não é batendo, não, eu falo batendo, mas na verdade é só tocando sutilmente, né, com cuidadinho. E aí, uma luz agora vem fazendo um pouquinho, cuidado para não escurecer, para não clarear tudo, né, tampar, exagerar na luz e tampar tudo, né, não pode também. E aí já começa a vir aqui pra frente, esse gramado. Eu não vou fazer amarelo puro, né, porque geralmente as pessoas fazem, quando o sol faz com amarelo limão puro, aqui não vou fazer isso não, porque eu quero trazer essa beleza, essa luz intensa, essa aqui na frente. Se eu fizer muito colorido lá atrás, aí não vai dar aquela sensação de distância, né? Aquela sobreposição de itens da paisagem. Sutilmente as cerdas do pincel sobre a tela. Vocês vejam que eu sempre estou misturando, nunca estou colocando verde puro, né? Porque o verde puro ele é muito assanhado, é muito forte. O verde esmeralda é muito forte, assim, muito assanhado. E aí aqui a gente está trabalhando lá longe ainda, então não pode ser o escurão total, né? Aqui como já está batendo a luz do sol nesse lado da casinha, a gente já vem clareando, né? E eu vou misturando um pouquinho de preto, fazendo um cinza meio azulado, colocando um pouquinho de azul, né? Um azul meio roxinho, meio misturado com magenta ali, para fazer agora a parte da sombra, né? Do lado da sombra da casinha. Vou deixar meio escurinho porque para dar um contraste maior, né? Porque o contraste faz a gente ter a sensação do volume, né? E também já vou aproveitar que a tinta está no pincel e já venho aqui fazendo o reflexo dela aqui na água. É só um pedacinho de água que vai aparecer aqui. Então aqui o forte mesmo dessa paisagem vai ser aqui na frente. A gente não está priorizando lá, né, o lago, porque a gente geralmente que faz, parece um lago e tal. Então aqui eu estou trabalhando tudo meio discretamente lá no fundo para destacar essa frente que eu vou fazer aqui. Mas mesmo assim, o pedacinho de lago que aparece, a gente tem que trabalhar ele, tem que refletir as coisas. E aqui eu vou refletir praticamente a mesma cor, porque está tudo muito distante, né? Porque o lago, quando está perto, tem uma diferencinha de cor quando relacionado ao que está sendo projetado, né? Aqui um pouquinho de amarelo indiano. Pra gente fazer aqui o reflexo das vegetações. Eu estou colocando aqui um pouquinho mais escuro, né? Porque geralmente a água a gente vê assim um reflexo um pouquinho mais escuro do que o que está em cima. E conforme o tamanho do detalhe, é o tamanho do pincel. Pode ver que aqui eu já estou usando um pincel menor. E esse pincel aqui não está arrepiado, por enquanto, né? A gente tem uns que a gente tem que zelar dele, não pode deixar arrepiar. Às vezes alguns a gente deixa arrepiar de propósito. A margem do lago que eu estou deixando mais escuro, né? Para simular uma sombra das vegetações, né? Onde tem um limite das vegetações, né? Faz uma sombra. Como a tela é pequenininha, então fica rápido para a gente fazer. Essa pintura aqui é facinho de vocês acompanharem, gente. Vocês vão dando pausa no vídeo, pausando, né? E vão conseguindo aí acompanhar. Tentam fazer, vocês vão conseguir sim. Pode mostrar para mim depois, né? E eu gosto de ver o resultado das pinturas que as pessoas fazem, acompanhando, né? Aqui eu já vou simulando aqui umas vegetaçõezinhas, né? Porque não pode deixar um risco tão reto também, né? Tem que ter uma margem cheia de mato, né? Uma margem assim,
um arbustozinho. Já vou também simular aqui uma janelinha, uma portinha, uma janelinha, né, nos ladinhos da casa. Só uns toquinhos ali, é uma pinturinha simples, bem para quem quer acompanhar mesmo, assim, sem muita dificuldade, sem muitos detalhes, né. Já vem com amarelinho fazendo aqui umas luzes, né, porque olha, gente, essa parte aqui ela já está meio próxima, conforme vai afastando lá para trás, né, que vai tendo, assim, que vai sendo já assim, envolvido por uma espécie de uma neblina. Aqui eu misturando aqui uma corzinha aqui, eu não vou fazer, geralmente a gente faz uma telhinha, cor de telha, meio vermelhadinha, meio cor de cerâmica, né? Mas aqui não, aqui eu vou variar. Aqui é como se fosse uma casinha coberta de tabuinha. Meu pai tinha no sítio, né, uns paiolzinhos que ele fazia. Eles rachavam com machado umas tábuas, né? Quase que nem uma tábua, assim, umas chapinhas de madeira, né? E fazia aquilo, cobria com o telhadinho. Então eu estou idealizando mais ou menos isso. Por isso que estou colocando essa tonalidade. E esse pincel aqui, gente, é um pincel redondo, que ele é grosso, mas a ponta dele é bem fina. Então a gente tanto consegue fazer um detalhe grande como um detalhe pequeno com ele. É um pincel da Castelo Pincéis, né? Pincéis Castelo, isso. Mas não significa que tem que ser desse pincel. Pode ser qualquer um outro pincel que tenha esse mesmo formato, né? E pode ver que eu estou usando só esses pincéis aqui. 3 pincéis, eu acho. Foi esse aqui, né? O redondo, o pincel de pelo de lobisomem. 3 pincéis. E praticamente com esses 3 pincéis a gente vai fazer toda a paisagem. Aqui eu estou fazendo umas luzes não muito amareladas, porque eu quero, sempre eu falo isso, né? A gente tem que pôr na cabeça que as vegetações, elas variam de cores um pouquinho, né? De formas e cores. Então a gente tem que estar sempre atento a isso para não fazer tudo igual, né? E essa mesma cor palha que eu misturei aqui, eu já vou aproveitar e pôr aqui na estrada, né? Usando pouca tinta também, porque eu vou trazer aqui as sombras, né, por cima. Pode ver que eu estou esfregando, aproveitar bem a tinta do pincel. Tem que cobrir bem, não pode também ficar assim ralinho, né? Assim muito esfregadinho ali, parecendo a tela, as fibras da tela. Mas também não deixar muito excesso, né? Porque nós estamos trabalhando com pincel. E aqui é um marrom. Esse marrom, gente, eu não falei aqui, mas é um marrom Van Dyck mesmo. É um marrom Van Dyck puro, pode ser. Depois eu vou dar umas nuances aqui, vou misturar uma corzinha aqui. Mas por enquanto eu vou colocar o marrom. E a gente tem que mais ou menos idealizar as árvores onde estão ali, a posição dela, né? E trazer a sombra para cima da estrada. Não precisa fazer tanta sombra, porque as árvores pode ver que não estão uma longe da outra, então não tem aquela sombra fechada que escurece tudo, né? Vai parecer ainda umas fendas, uns raios de luz, porque esse que é o charme, né? Parecer os raios de luz. Aqui na beirada da estrada eu tô fazendo mais fechado, porque tem uma vegetação ali, né? Baixa, né? Então a gente faz a vegetação, a sombra da vegetação baixa, mais intensa, depois você estica as outras, né? Que são as das árvores, né? Mais alta. Aqui estou colocando um pouquinho de vermelho. Pode ser qualquer vermelho. Esse aqui é um vermelho Veneza. Mas pode ser que se for um vermelho puro, você tem que queimar ele um pouquinho, para não ficar muito vermelhão. Então eu estou misturando marrom com vermelho Veneza aqui.
para não ficar tão vermelhado também, né? Na verdade, aqui na realidade, tá uma tonalidade diferente do que está aparecendo na tela. Então eu estou às vezes trabalhando, mas por exemplo esse vermelho aqui não estava tão vermelho assim aqui, não está tão vermelho assim aqui na tela, mas aí no vídeo ficou muito vermelho. Então a gente às vezes tem que trabalhar pensando no vídeo, né? E aqui é um verde esmeralda com um pouquinho de preto. Até não precisa nem ser o preto, pode ser também misturado com o vermelho mesmo, também dá uma queimada boa, mesma coisa quase. Agora esse aqui é a terra de cena natural. A gente mistura um pouco dessa cor no verde, aqui para não ficar aquele verdão, né? Pra gente dar uma queimada. Como eu falei, aqui são arbustos pequenos, né? Então tem várias espécies de arbusto. Não é só um tipo de arbusto, não. Tem várias espécies de arbusto. Então a gente tem que estar variando aí as tonalidades para a gente simular vários arbustos. E não é só também as tonalidades, as formas, né? Então é isso, gente. Vocês vão acompanhar, vão conseguir com certeza. Tô trabalhando aqui com uma cor escurona porque está na sombra, né? E depois essa cor escurona vai possibilitar o destaque da luz. Se eu fizer essa árvore bem escura aqui, ela destaca com o fundo lá que eu fiz lá atrás, né? E também vai destacar depois com a luz. Então por esse motivo que eu fiz bem claro lá atrás, para a gente sentir que esse mato aqui está aqui na frente mesmo. Então é assim, nós temos que estar consciente de tudo, tendo que dar a sensação de profundidade, né? E às vezes não, sempre, né? É assim, é nas tonalidades, a intensidade das cores. Às vezes, se fosse fotografar uma coisa real, uma cena real, não daria esse contraste, esse azulado mais claro no fundo, seria diferente. Mas como a gente está pintando uma tela, nós somos artistas, na arte a gente pode tudo, né? Como se a gente fosse o deus da tela, então a gente vai manipulando as situações para ficar mais bonito do que se fosse na realidade ainda. Então a gente vai destacando luz, destacando sombra, colocando uma sobreposição assim, já preparando lá o fundo, né, para a gente fazer com que aquele que está na frente se destaque, né? E aqui eu já vou idealizar aqui uns raios do sol pegando em alguns lugares, né? Principalmente aí a sequência, né, da estradinha, né, onde está a luz, onde você vê que ela segue para cima da vegetação. Então nesses pontos a gente tem que clarear. E aqui eu fiz um verde bem clarinho, ficou meio iluminado, assim, amarelo limão com verde esmeralda, dá esse verde luminoso e bonito lá atrás. E aqui na frente já vou com amarelo limão mais puro um pouco, colocando em alguns lugares onde eu vejo que o sol está pegando, né? E novamente utilizando aquele pincel arrepiado, né? Redondo, arrepiado. E sempre variando, misturando um pouquinho de tonalidade para ficar com a sensação de várias espécies de mato. Aqui mesmo eu fiz uma mistura ali, ó. Misturei um pouco de terra de cena natural no verde, para ele não ficar um verde puro, né? Assim, claro, puro. E a gente tem que também imaginar que a luz está vindo do lado esquerdo, né? Então a gente tem que trabalhar as luzes nesse sentido, como se aquela vegetação estivesse de fato recebendo uma luz que vem do lado esquerdo. Então toda a parte superior das vegetações, pendendo para o lado esquerdo, vai ser claro, mais claro, né, um pouco.
Nesse estágio aqui, quando a gente está fazendo as luzes, os pontos culminantes de luz, né? Aí sim a gente pode colocar um excesso de tinta, porque principalmente quando se trata de amarelo, né? Amarelo limão. Ele é muito ralo, muito transparente, então a gente pode colocar aquele excesso que fica bom. E aqui eu voltei para escurecer mais ainda, porque está debaixo das árvores, no lugar da sombra mesmo, né? Mas mesmo assim, não cobrir totalmente, deixar vazar aí um pouco de luz para algum lugar, né? E sempre utilizando aí 3 pincéis, como vocês estão vendo aí, né? Não estou utilizando muito pincel, não, porque não tem necessidade. Pode ver que nem estou lavando o pincel, porque às vezes o pincel é um pouquinho sujinho de tinta, ele já dá aquela queimadinha que a gente quer, né? E essas luzes, gente, ela fica bonita, mas só que a gente tem que tomar cuidado, não podemos também iluminar demais. Por exemplo, às vezes só um toque ali, vazou a luz, um ponto ali. Se a gente colocar muito, daí já não dá aquele efeito, né? Não dá aquele contraste entre a luz e a sombra. Então nós temos que estar atento para tudo. Aqui sim, agora eu estou utilizando, eu peguei um outro pincel, peguei um pincelzinho line, fininho, né? Para eu conseguir trabalhar uns detalhezinhos menores, umas folhinhas, uns risquinhos, uns capizinhos, beiradinha da casa que eu tô fazendo. Embora esteja quase no final aqui, né? A estradinha tá na frente, né? Mas ainda tem que fazer lá um detalhezinho lá para fechar, para encontrar ali. Essas paisagens pequenininhas a gente faz sem, parece uma coisa, a gente faz assim porque é pequenininha, a gente não faz com tanta empolgação como se fosse fazer uma tela maior, né? E elas acabam ficando tão lindas, daí você fica assim, puxa vida, fiz uma coisa tão linda numa telinha tão pequenininha, não vou poder vender caro. Mas só que é assim mesmo, gente. Nós temos que ter também esses quadrinhos pequenininhos. Tem hora que o espaço é pequenininho, né? A gente quer colocar um quadrinho lá. E se a gente fizer só tela grande, daí não tem como você, às vezes, ocupar um espaçozinho. Agora, gente, ó, voltando aqui. Olha que eu estou colocando uns pontos de luz mais destacados. Não estou cobrindo, estou deixando, mantendo a árvore escura, os arbustos escuros, mas assim, fazendo umas luzes bem fortes nas bordas dele, né? Como se o sol tivesse bem assim, claro mesmo, né? Que tá pegando naquela luz ali. E eu uso o amarelo limão aqui nesse ponto. Só que não é exagero, só nas pontinhas das árvores. A gente tem que manter o formato dela escuro. Não podemos fazer aí tudo, começar a exagerar nas luzes e acabar tampando toda a parte escura da árvore. Nós temos que fazer só na onde que está pegando mesmo a sombra, a luz, né? E aqui a razão de eu estar usando esse pincel line é que ele tem as cerdas longas e macias. Então, quando se trata de usar aí uma tinta que não é opaca, muito opaca, que não tem cobertura, se você colocar um pincel duro ali, ele vai esfregar, a tinta vai misturar com a de baixo, não vai ficar ali o contraste. Agora o pincel line não, ele é maciozinho, molinho, então as cerdas tocam só em cima com delicadeza, não chega a misturar com a tinta de baixo, ela deixa a tinta em cima. Então, por esse motivo que na hora de fazer as luzes mais intensas, às vezes eu uso aí o pincel line. E também uma outra razão é que está lá longe, né? O detalhe é pequeno, né? Então, pincel fino, né? E aqui eu estou misturando o verde com um pouco de ocre, que na verdade é a terracina natural, para que esse verdão aqui não fique um verdão assanhado, né? Então a gente tem que estar sempre pensando nisso também.
dando uma queimada na tinta. Eu não faço a tinta já ali, misturo com espátula, porque senão sobra, né? Então eu já prefiro misturando no pincel, porque aí a gente mistura só o tanto que a gente vai usar. E também a gente varia, né? A gente, de repente dá um toque de pincel ali no vermelho e tal. Assim a gente vai variando as tonalidades e vai conseguindo aí uma variação de vegetações, né? Várias espécies de vegetações. Pode ver que aqui ele tem um pouco de azulado, né? Porque tem árvore que a gente olha, se tem umas luzes meio azuladas, umas nuances meio azuladas, tem outros que já é mais verde mesmo. Então tem várias espécies de vegetação. E a gente tem que estar sempre observando as árvores, né, e vendo aonde que ela vai projetar a sua sombra. E já escurecer ali, o escurão. Embora seja um escuro que parece ser quase preto, na verdade ele é um verde. É um verde. Se a gente colocar um branco aqui, vai ficar um verde claro, um verde meio queimadão claro, tipo verde musgo, assim, né? E aí já vamos para cima, na vegetação de cima, né? Vou usar essa tinta que está no pincel mesmo. Fazer primeiro uma base, né? A silhueta da árvore com tinta escura. Pode ver que eu toco de vez em quando o pincel em outra cor, um vermelho, que seja ali, ou no ocre, para me variar as tonalidades, né? Porque eu estou imaginando que esta árvore nesse lado aqui já não é a mesma árvore que está ali no lado esquerdo. Então, por esse motivo, essa variação de tonalidade que faz com que a paisagem fique agradável, não fique aquela coisa assim chapada, aquela coisa de um jeito só. Aqui eu estou até exagerando um pouco nesse terra de cena natural, porque ele está no lado que está pegando a luz, né? Então mesmo que esteja no lugar escuro, ainda tem uma tendência a receber a cor, né? Quente, né? Que é a cor que vai sugerir que o sol está batendo por ali. Geralmente eu não gosto de fazer batidinho nas árvores, eu gosto de colocar ali o pincelzinho e fazer um cutucadinho. Mas aqui o objetivo é simplificar, não é fazer tanto detalhes, não é de complicar a vida de vocês, é simplificar. É um jeito que vocês vão conseguir fazer uma paisagem bonita, sem muitas dificuldades. Esse é o meu propósito. E a gente vai aí preenchendo todo o espaço. Que a gente não fez céu, né? Se não fez céu, porque vai ser árvore. E não podemos deixar aparecer a tela, né? Quer dizer, não é que não podemos, podemos se quiser, mas não é bom, não. É bom a gente tampar tudo, né? Também tomar cuidado para não tampar de novo o céu tudo ali, né? Aparecer o céu, porque tem que aparecer um pouco de céu, fica mais bonito, né? A gente sente aquela sensação de dimensão, né? Para lá e para cá, lá atrás, aqui na frente. Então por esse motivo que eu deixo aparecer ali o céu em alguns lugares. Mas existe, por exemplo, às vezes a árvore assim, que é completamente fechada, não parece o céu. Mas aí já fica bom para um outro tipo de paisagem, não é o que nós estamos pretendendo aqui. Você pode ver que as folhas ela tem uma tendência a cair, assim, arcar para os lados, né? Não pode ter aquela tendência para cima, a não ser que seja um arbusto pequeno, mas as árvores grandes têm os galhos grandes, né? Então aquele monte de folha faz peso, então a tendência é arcar para baixo. Então a gente já vai trabalhando, pincelando, dando essa sensação que está pesado. Conforme o tamanho da árvore,
é o tamanho da inclinação, né? Se for uma árvore gigantesca mesmo, onde tem aqueles galhos imensos, que tem aquele monte de folha, ela vai arcar. Às vezes tem árvore que chega até os galhos quase que encostar no chão, né? Tanto que fica assim, frondosa, pesado aquilo, né? E aqui o tronco da árvore tem vários tipos de tronco, várias cores, né? Aqui eu tô misturando aqui, aproveitando a sujeira que está no pincel mesmo, e já misturando aqui umas cores meio cinza, meio misturado com ocre e tal aqui. E venho fazendo aqui as tonalidades da parte iluminada da árvore, do tronco, né? Na verdade eu teria que fazer esse tronco primeiro para depois trazer aí as folhas, né? Mas sabe aquela vontade logo de ver ali umas folhas. Então, por esse motivo que eu não resisti e comecei a fazer folha já. Mas não tem problema, depois a gente vem retocando, fazendo de novo por trás, ajeitando as folhas de novo, né? Novamente. Esse lado aqui, o lado que está na sombra da árvore, pode ver que esse galho de trás aqui, vou fazer ele todo escuro. Não vai ter quase uma luz. Por que eu estou fazendo isso? É porque ele está ali atrás, né? Então, esse tronco grosso está projetando uma sombra em cima dele. Sem contar que também tem as folhas, tal, muita coisa ali na frente, né? Então ele praticamente vai ficar escuro também. E esse escuro aqui é o marrom. A gente está com o pincel sujo da outra cor ali, e a gente não precisa nem lavar o pincel, porque é bom que fique mesmo um pouquinho diferenciado, né? As cores não é só o marrom puro, fica misturado, quer dizer. Então a gente vem trabalhando aí com uma tinta marrom e o pincel meio sujo de verde ainda, né? Então vai dando essa tonalidade meio diferente aí. Aqui embaixo das árvores, perto das folhas, dos arbustos, dos galhos, as folhas são mais escuras, né? Não tem a luz, porque o sol não consegue chegar lá. Então, só mesmo embaixo, né? Onde o sol consegue, porque as folhas das árvores vai projetar sombra em cima dos galhos. Então, não vai receber a luz lá embaixo das folhas. Então, por esse motivo que a gente lá não faz luz. Mas se for uma árvore rala, que não tem muita folha, a gente tem que dar uns toques de luz ainda, para dar aquela sensação que teve ali vazou algumas luzes em alguns lugares, né? Aqui, ó, o pincel passou em cima do verde, que deixou meio esverdeado o galho, mas não tem problema. E a gente já aproveita para dar fazer a sensação de uma outra cor de tronco, né? Porque se você for na natureza, entrar dentro de uma floresta, você vai ver troncos cinzentados, você vai ver um tronco escuro, você vai ver um tronco claro, tem uns que é branco até praticamente. Eu não faço muito esse tronco branco, porque isso aí a gente geralmente naquelas árvores que tem naqueles países de neve, né? Então eu não tenho visto aqui no Brasil, então eu tenho que tomar cuidado também para fazer uma coisa que não existe, né? A não ser que tenha a intenção mesmo, proposital, né? Eu quero fazer uma coisa que não existe. Se quiser também, faça, né? Ninguém vai. Mas se a gente tiver aí meio com a intenção de representar mesmo a natureza, principalmente uma paisagem brasileira, que eu gosto muito de fazer coisa brasileira, então a gente tem que tomar cuidado para não fazer uma coisa que não tem nada a ver, né? De repente faz uma árvore que só dá lá no Alasca lá, e aqui na paisagem tropical brasileira aí não tem nada a ver. Mas tem outro detalhe também, tem tanta espécie de árvore que você vai ter uma desculpinha, né? Tipo assim, que você não conhece essa espécie. Mas é bom evitar qualquer coisa nesse sentido. Aqui eu vou fazer mais uns galhos de árvore aqui para dar a sensação que tem mais mato ali, não é só uma árvore não, tem outras árvores que encostaram uma na outra, né? Pra gente deixar um pouco mais fechado essa florestinha aqui.
Porque como eu falei, aqui o objetivo é aqui na frente, lá atrás é só para um fundo mais claro, né, para destacar aqui na frente. Com pincel fino agora, a gente vai trabalhar nos galhos finos, né? Conforme vai subindo, é assim, um galho vai numa certa espessura. A partir do momento que se transformou em outro galho, se for 2 galhos mais ou menos parecidos, então tem que ser 2 galhos numa espessura que, somada com as 2 espessuras, equivale ao galho antes de se dividir. Se tem um galho grosso e sai um galho 30% mais fino de um lado, então aquela outra parte grossa tem que diminuir a espessura dele 30%. Aproximadamente, né? Não precisa também ser uma coisa, ficar preocupado com isso e será que não tá? É aproximadamente. Porque senão, se não fizer isso, os galhos continuam grossos até lá em cima, né? Então a gente tem que diminuir na proporção certa. Aqui eu já vou fazendo aqui umas luzes, porque nesse galho que está aqui, eu estou imaginando que está lá bem para trás, onde não pegou a sombra dessas árvores do lado esquerdo aqui. Então ela vai receber uma luz mais forte, né? Mais intensa. E aqui também, aqui dentro da árvore também, alguns pontos você recebe uma luz mais intensa. Porque a natureza, né, é tudo variada, né? Tem hora que você vê um fechado de árvore que vai ter um buraco ali dentro, que você vê uma luz ali, né? Então, o pincel agora, esse pincel aqui também é outro pincel que não tinha usado ainda. É um pincel também escafetado, que eu chamo de pincel que é bom porque é ruim. Ele é um pincel macio, mas que já ficou deteriorado, arreganhado e tal, e daí ele fica bom para fazer esses toques de folha assim. A gente coloca a tinta da parte superior, pode ver que a tinta está em cima do pincel, em cima das cerdas, ó. E eu não viro o pincel, tem que manter a tinta pro lado de cima. Porque se eu ficar virando, aí passa para baixo a tinta, né? Daí dá um outro, estraga, na verdade. E aí, somando essas variações de cores, né? A gente vê começa já a perceber uma árvore meio exótica, assim, meia aparentando ser antiga, assim, né? Os troncos já tudo meio coxadão, assim. Mas é esse o objetivo. Enquanto que do lado esquerdo já não é uma árvore tão velha, assim, não parece ser árvore tão velha, mas mesmo assim ela já está grande, né? Aqui também, aqui eu peguei um outro pincel. Tem hora que um pincel chato consegue fazer melhor. Então, gente, vão pegando se você estiver assistindo a televisão, pega o controle e põe a tela de vocês, o cavalete, na frente da televisão, num lugar onde não tem reflexo de luz, não, porque dependendo do ângulo que a gente está assistindo televisão, tem brilho, né, na tela. E vão pintando e pausando, acompanhando, fazendo igual. Se vocês vê que perdeu um lance ali, quer recapitular, vocês voltam o vídeo. É assim que a gente faz para a gente aprender. A gente vai fazendo um passo a passo. E eu tenho certeza que se fizerem isso com toda a cautela, vocês vão conseguir sim. Mesmo que não consiga perfeito, mas tenta por mais vezes. Tem muitos vídeos aí, vão tentando, vão fazendo esse esquema assim, que não demora muito conseguir. Olha só, aqui eu fiz umas luzes nesse lado de cá da árvore, mas com cuidado para não tampar todo o escuro da árvore, porque senão tira o efeito de sobreposição, de profundidade, quer dizer. Pode ver que eu
tô fazendo com outro pincel essas árvores aqui, porque ela é uma árvore de outra espécie, não é a mesma árvore que tá ali do lado direito, que ali é uma árvore velhona, né? Assim, mais coxadona, e essa de lado de cá são árvores mais esbeltas, um pouquinho. Então, se é outra espécie, tem que ter outra formas, né? Outro formato de folhas. Então, daí, para conseguir isso, tem que mudar o pincel. E aqui, onde vai batendo as luzes, né? A gente vai vendo aqui onde tem aqueles raios ali, onde que tem a sequência dele. E vai tocando o amarelo ali, fazendo a continuação da luz, né? Que pegou na estrada e subiu para cima das vegetações. E assim a gente vai conseguindo aí uma paisagem bem bonita. Olhando assim, a gente está vendo coisa bem iluminada, a gente está sentindo a luz do sol batendo, né? Então é assim, gente, se colocar as luzes no lugar certo, as sombras no lugar certo, o resultado acontece. Mesmo que seja uma coisinha simples assim. Mas por mais simples que seja a pintura, nós não podemos desconsiderar a importância da luz e da sombra, das tonalidades, porque são essas coisas que fazem ficar bonito. Mesmo que as pinceladas estão ali muito bem simplificadinha, né, que não esteja assim com tantas minúcias, mas a luz e a sombra estando certo, a perspectiva estando certo, você vai ver uma coisa harmoniosa, uma coisa agradável. E aqui o tronco, como é um tronco velho assim, né, tudo cheio de... Então eu estou imaginando aqui um tronco rústico, sem muitos lisinhos, ser lisinho, né? Aquela, dando uma luz mais extrema um pouquinho, né? E sempre lembrando que a luz mais intensa fica mais embaixo, né? Porque é onde foge da sombra das folhas. Quando vai subindo para cima da árvore, ela vai ficando perto das folhas, daí já não vai pegando sombra mais, luz mais. Agora é isso aí, gente, é toquinho pra lá, toquinho pra cá, vendo aonde que pegou o sol ali e tal, vendo aonde que tá o brilho da luz. Ali, aqui mesmo tô tentando levar esse brilho lá de trás, dessa grama, esse capim, né, lá atrás, mais um pouquinho pra frente aqui, pra gente sentir um pouquinho mais de profundidade ainda. Olha só, relando as cerdas do pincel e logo pegando mais tinta, porque se for continuar batendo ali, vai misturando tudo, vai ficando um angu. Então você tem que relar o pincel lá com cuidado mesmo. Deixou a tinta, já pega mais tinta e coloca no outro lugar, não bate em cima no mesmo lugar, senão vai misturar, vai melecar. E nós temos que deixar bonito, não feio. Alguns lugares, ó, vou puxar um pouquinho aqui, né, para simular que tem capinzinho, não é só arbustozinho, não, tem capinzinho, tem um monte de matinho diferenciado, né, nessas beiradas de estrada, né, por baixo das árvores, assim. Se vai na floresta, você vê que tá cheio de mato, várias espécies de mato, né. Aqui eu vou dar uns toques de luz mais forte para trazer o tronco mais para frente, que tá misturando lá com fundo. Ó, mesmo que seja perto das folhas, quando a árvore não é tão fechada, ainda vaza, né, um pouco de luz. E conforme vai descendo, que vai ficando mais exposto à luz, a gente vai aumentando o campo de luminosidade. O campo de luminosidade. E quando se trabalha com tinta clara sobre uma outra tinta que ainda está molhada, no caso tinta óleo, né? Aí é bom utilizar um pincel Serra Macia, né? Pincel Line. E quando você quer fazer um detalhe pequeno também, claro, daí tem que usar um pincel pequeno também.
Então é isso, gente. Tudo que vocês precisam para fazer uma paisaginha está aqui. Uma paisaginha simples, porém bem bonita. Agora, gente, como é um solo arruinado, cheio de folha que cai, cheio de cavalo que passa, carroça, sei lá o que passa nessa estrada aqui, então, evidentemente que ela tem relevos no chão, né? Buraco. Então a gente vai trabalhando um pouquinho mais de escuro para a gente fazer os relevos do chão, fazer com que pareça mesmo um chão de terra batida, como é que é, um chão, uma estrada de chão batido, né? É isso que fala, né? Uma estrada de chão batido. Aqui eu estou fazendo uma leve luz nuance atrás da árvore aqui, com um toquinho meio azul misturado com azulzinho, mas é só para destacar o tronco, é uma nuance só. À medida que vai envolvendo o tronco, né, vai deixando, porque o tronco é redondo, né, já vai ficando com menos luminosidade, a gente continua fazendo a luz com menos intensidade. E tem que parar antes de chegar no escurão, porque senão a gente acaba clareando de novo o tronco, não pode. Então é assim, gente. Todo cuidado é pouco. Não podemos esquecer de nenhum detalhe. Porque se esquecer, vai aparecer aquelas pessoas que gostam de por defeito, né? Daí eles vão ficar falando. O cara fala, não, mas aqui não pode ser tão claro, tá na sombra e tal. Às vezes você até sabia disso, mas de preguiça, não ajeitou, por falta de atenção, por falta de vontade, não fez determinada coisa, e a pessoa chega e fala, você tem uma sensação dá aquela sensação que você não sabe, e às vezes você sabia. Comigo já aconteceu várias vezes. Uma coisa que você tá careca de saber, mas você deixou daquele jeito mesmo. Daí chega uma pessoa e põe um defeito em cima daquele negócio que a gente sabia, mas não fez. Dá uma raiva, a gente tem uma sensação de dá um sentimento estranho na gente, tipo assim, caramba, eu sei esse negócio e agora ficou como se eu não soubesse. Na cabeça da pessoa ficou como se eu sou ruim e eu não sou isso, sabe, aquela coisa, aquela imagem que você não é e ficou fixado na mente das pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente tem que fixar na mente das pessoas a imagem correta, também não querer mostrar o que não é, porque tem gente que quer que os outros pensem que ele é foda e às vezes não é tão foda assim, né? Também é errado, tem que ser justo. Se eu sou capaz de fazer tal coisa, eu quero que os outros saibam que eu sou capaz de fazer aquilo. Se eu não sou capaz, também quero que os outros saibam que eu não sou capaz. Nós temos que ser humilde, gente, porque quando alguém sabe uma coisa e nós não sabemos, se a gente for humilde, a gente vai aprender com ele, né? Porque a gente vai pedir para ele ensinar a gente e a pessoa vai ensinar. E quando a gente não é humilde, a gente não tem coragem de demonstrar inferioridade, a gente não vai perguntar, daí a pessoa não vai explicar. Quer dizer, as pessoas humildes aprendem mais. Aquele que não são humildes, geralmente eles ficam querendo passar uma imagem dele que não corresponde com a realidade. Na hora H mesmo, que precisa fazer uma coisa, por exemplo, que exige da pessoa o mesmo conhecimento, ele não consegue. Ele cai do cavalo. E às vezes aquele humilde vai lá e faz. Então é isso, gente. Não é só na pintura que nós temos que comportar bem, não fazer as coisas direito. É no comportamento também. Nós temos que pôr na cabeça, gente, que tem muita gente no mundo inteligente. Não é só a gente que tem cérebro, os outros também têm. E tem gente muito competente. A gente vê pessoas fazendo coisas maravilhosas aí. Então,
Eu mesmo, às vezes eu vou no YouTube ver vídeo das pessoas que pintam, né? Inclusive tem uns pintores muito bons aí, eles fazem umas coisas, a gente olhando e fala, nossa, olha o jeito que ele fez, eu vou fazer assim também. A gente vai lá e treina. Às vezes a gente até sabe fazer, mas a gente vendo o jeito que ele faz, a gente vê que ele faz melhor, né? Ele tem um outro método para fazer que consegue um resultado mais satisfatório ainda. Então é assim, tem muitas pessoas inteligentes, pessoas que sabem fazer. Só que a gente também não pode achar que os outros sabem e a gente não, os outros é melhor que a gente. Ninguém é melhor que ninguém. A pessoa sabe porque estudou, treinou mais. Nós também somos capazes. Então eu não estou falando sobre a pintura agora, mas estou falando uma coisa muito importante. Sejam humildes, não tenham vergonha de pedir uma explicação. E também não seja metido. Quando vocês souberem fazer uma coisa, não fique tentando... não fique se mostrando superior aos outros, não. Porque às vezes aquela pessoa que no momento é inferior a você, ele vai se dedicar muito mais do que você e logo ele está melhor do que você. Entendeu? Então é assim. Não que um seja mais inteligente que o outro. Às vezes uma pessoa busca mais, treina mais, dedica mais. Então evidentemente que ele vai conseguir ir mais além. Então isso é um fato. Nós temos que estar cientes das coisas reais. Nós temos que viver um mundo real, não um mundo de ilusão. Mas é isso aí, gente. Vamos aqui voltar. Agora, não tem muito o que falar, né? Só pinceladinha pra lá e pra cá, vendo onde pegou as luzes ali e tal. Vem fazendo, fechando todas as partes que ainda tá branco da tela, né? Na parte que é a sombra da árvore, ela sobe pra cima do mato ali, continua escuro daí, né? Só que daí com verde. E da mesma forma a luz, né? Ela vem pela estrada, sobe para os matos, né? Só que ela sobe até o ponto só, algumas vezes vai mais longe, né? Dependendo da vegetação que tá ali, né? E aqui, ó, eu tô fazendo um detalhe aqui na estrada, riscando com o cabo do pincel. Eu tô assim, desse modo a gente consegue aí um bom efeito aí. Depois eu venho com o próprio pincel fazendo aí uns acabamentozinho mais escuro para dar uma profundidade nesses rastros de carroça aqui, né? Como se passou bastante coisa ali. E não pode esquecer da perspectiva, né? Conforme vai afastando lá, vai diminuindo o rastro da carroça. Não pode fazer da mesma largura, não. É da mesma largura que está aqui na frente. Tem que, conforme vai ficando longe, vai ficando menor na proporção da estrada. E assim, lá vamos nós, né? Reta final do nosso quadro. Nosso quadrinho pequenininho, mais bonitinho. Depois que ele secar, eu vou fazer ele ficar daí sofisticado, não, ficar detalhado, mais detalhista, mais realista, quer dizer. Eu vou fazer daí com pincelzinho, geralmente eu faço isso depois. Não que isso aqui não esteja pronto, já está pronto, mas assim, ele está um pouco meio fala? Esqueci o nome. Então a gente vai deixar um pouquinho mais realista, fazer mais detalhezinho. Mas isso aí eu faço depois separado, videozinho. Geralmente estou fazendo em videozinho separado. E ó, só como que deu a profundidade da estrada, deu ali a sensação de chão mesmo, deu a perspectiva, tudo porque nós fizemos da forma certa. Usamos a distância, né, com diminuição, a perspectiva, usamos a sombra, a luz. E aqui nesse escurão aqui ainda falta fazer uns toques aqui de luz ainda, né? Porque nada é totalmente escuro, né? Porque nós não estamos trabalhando à noite, né? Estamos trabalhando de dia. Então mesmo na sombra a gente ainda vê pontos de luz.
Só que é uma luz mais fraca um pouco, né? Porque não está pegando o sol diretamente. Então a gente vem fazendo uma luz não com amarelo limão puro. Só o suficiente para você destacar ali, né? Sugerir o volume das coisas, né? E ali, ó, quando a gente imagina ali a luz subindo para cima da vegetação, então a gente dá uns toques de luz, ó. Não pode ser muita luz porque tem vegetação, é fechada, tem sombra, os galinhos, os matinhos, faz sombra no chão. Então é só nas pontinhas que vai bater essa luz. Então temos que tomar todo cuidado. Não podemos apagar completamente o escuro, senão tira o efeito, né? E às vezes a gente pega um pincelzinho pra gente sugerir uns arbustozinhos, né? Diferente, né? E pode ver que aqui, ó, eu tô trabalhando com uma luz aqui porque ó, ali na estrada vem vindo uma luz nessa direção. Então, evidentemente que subiu aqui a luz ainda, né? É o raio do sol. E para isso eu estou utilizando amarelo limão. No vídeo, o amarelo limão não fica tão luminoso que nem aqui na realidade. Eu vou tentar editar aqui as imagens do programa, quem sabe a gente consegue aí deixar mais natural um pouco. E assim, gente, olha, olhando geral, você vê a luz batendo, né? E isso dá uma sensação de dimensão, né? Parece que se você estiver caminhando ali, você vai indo mesmo para frente lá, vai receber a luz do sol, a hora que sair no sol, a hora que chegar na sombra vai ser refrescante. Então a gente tem que olhar na paisagem e sentir essa sensação aí. Porque se não sentir, porque alguma coisa está faltando. E agora a gente vai simular ali uns trêmulos na água. Cuidado para não exagerar nisso, né? Porque também aquela água cheia de risco também não gosto, não. A água a gente só vê esse esbranquiçado quando a gente está vendo bem em perspectiva, que nem aqui, a gente está longe do lago, está vendo ele bem de ladinho mesmo. Se a gente chegar ali na margem, que a gente fica meio alto, a gente já não vai ver esses tremulados assim. Então tem que tomar cuidado na situação, né? Conforme a situação é o jeito que a gente vai aplicar a pintura, né? Aplicar a tinta. E a gente fica aquele foguinho de vontade de dar mais uma iluminadinha aqui, mais uma iluminadinha ali e tal. E às vezes passa do ponto. Nós não podemos deixar se levar pelas emoções. Temos que ter controle, saber o ponto certo. Destacar mais a beiralzinho aqui. Estou fazendo tortinho proposital, porque é um casebrinho bem assim, arruinadinho. E esse beiraldinha faz uma sombrinha, né, na parede, né? Então tem que escurecer. Então é isso, gente. Uns toquinhos pra lá, uns toquinhos pra cá. Sem cobrir o escurão, tem que deixar o escurão em algum lugar para dar aquele volume, né? Aqui mesmo já tô querendo passar do ponto, mas ainda não passou. Agora, daqui para frente é só uns toquinhos, só toquinho. Só coisinha, onde a gente quer que fez um matinho mais altinho, onde a gente quer que esteja uns detalhezinhos mais, aonde a gente vê que está vazio ali, a gente coloca um detalhe lá.
E é isso aí, gente. Ó, ponto, é tinta pura, amarelo limão puro, um excesso. Agora sim é hora dos excessos, né? Agora a gente está fazendo, porque agora a gente não vai ter que passar nada em cima do outro. Isso aí é a última tinta, então ela vai ficar ali do jeito que colocar. Então aí sim pode colocar o excesso. Inclusive é bom agora o excesso, que dá o volume melhor, né? Então é assim, gente. Faz com tinta as partes. Enquanto você estiver fazendo aquela parte que não é a final, que vai vir outra tinta por cima, vocês têm que pôr tinta só o suficiente para cobrir a tela. Depois que vocês forem trabalhar na parte que vai ser a última, aí você já pode colocar o excesso da tinta, porque aí não vai vir nada mais em cima para misturar. Agora aqui é uns risquinhos só simulando uns galhozinhos das árvores ali, né? Não precisa destacar muito porque tá lá atrás. Inclusive eu devia ter feito isso antes, né? Mas sabe como é que é, né? Uns risquinhos só assim, não pode exagerar também, né? Só alguns lugares. Reforçando as luzes, né? Pra gente dar sugerir melhor ainda as folhas das árvores. Agora sim eu tô colocando o pincelzinho fininho aqui, porque eu quero que essa tinta fique tem um pouquinho de excesso, né? E esse pincel macio ele deixa a tinta melhor lá. Um pouquinho esverdeadinho. Trabalhando um pouquinho mais o volume, embora esteja bem clarinho lá atrás, ela ainda continua tendo volume, continua tendo ali os detalhes, né? E à medida que vem aproximando, vai aparecendo melhores detalhes, né? Porque aqui, ó, tá perto já, né? Não tá muito longe, então já começa a destacar um pouquinho mais essa luz dos detalhes. Sempre trabalhando, não sem esquecer a direção que vem vindo a luz. O sol ele vem sempre de cima, então sempre por cima das árvores vai ser um pouquinho mais escuro, mais claro, né? E aí se o sol estiver no lado direito, é de cima para o lado direito. Se estiver no lado esquerdo, ele vem de cima puxando para o lado esquerdo, que é o nosso caso aqui, né? Agora a gente vai dando uma realçada melhor aqui no chão, aqui fazendo uns pingos assim, para dizer que ainda pegou um pontinho de luz em algum lugar, assim, uma frestinha. E também às vezes nesse momento a gente estraga, a gente exagera na luzinha, acaba o efeito da sombra. Então temos que tá sempre atento. Se vê que estragou, volta, arruma. Uma coisinha simples, uns arbustinhos simples, mas uma composição bacana, harmoniosa, agradável. Faltou só umas flores aqui, mas agora eu vou deixar. A hora que secar eu vou colocar um colorido aqui, uma cor aqui, umas flores. Eu vou voltar nessa paisagem, eu gostei dela. Eu acho que ela merece uma atenção maior. Daí o que vai acontecer? Esses quadrinhos assim eu dou de brinde. Às vezes pessoas, cliente meu que compra bastante tela assim, depois ganha um quadrinho desse aqui. Esse quadrinho aqui ele não é grandão, ele é pequenininho, acho que tem 20 por 30, uma coisa assim. Ou é 30 por 40, não sei. Então a gente
A gente tem que ter esses trabalhozinhos assim. E às vezes também a pessoa, como eu falei, a pessoa quer comprar um quadrinho pequenininho, ele tem lá na parede dele um buraquinho, ela quer colocar um quadrinho, né? Então a gente tem que ter esses quadrinhos. É isso aí, meus amigos, tá chegando o final da nossa obra-prima. Espero que vocês tenham tido êxito nos seus conhecimentos, nos seus aprendizados, né? Espero que vocês consigam fazer esse quadro. Agora, depois que tiver seco isso aqui, talvez eu venha fazer aqui uma poça d'água. Talvez, não sei. E fazer umas flores aqui nessa margem aqui, fazer lá na beira do rio, fazer umas flores. Esse quadrinho aqui ainda pode ficar muito mais bonito ainda, gente. Mas vocês não se preocupem que eu vou gravar isso. Se eu for fazer, eu vou gravar. Vocês vão ver. Só ficarem atentos aí nos vídeos aí que vai aparecer quando eu gravar. De vez em quando eu pego um quadro aí, faço uns acabamentos, gravo um vídeo e coloco. Esse quadrinho aqui mesmo foi feito ao vivo. Agora eu estou gravando o áudio separado, porque eu achei que ficou muita converseira na live, né? Então eu queria fazer exclusivo aqui, um videozinho aqui. E explicar melhor, resumir um pouco mais, né? Tirar todas as papo furado, deixar só as conversas de proveito, que nem. Então é isso aí, meus amigos. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.